E se eu não entender os conteúdos do sonho, como é que eu faço? Como é que eu vou interpretar um sonho se eu não entender o sonho do paciente quando ele me contar? Você tem que aplicar o método para isso acontecer. E aí você tem que fazer com que o paciente seja protagonista do processo. O paciente tem que dar a direção da interpretação do sonho, senão a gente faz uma psicanálise selvagem. O terapeuta ele tem que ser coadjuvante, o protagonista tem que ser o paciente, não é nós que temos que encaminhar a direção do tratamento. Nós somos testemunha do processo do paciente, é ele quem vai fazer isso. Mas claro que não é fácil, é complexo, mas é acessível para todo e qualquer psicólogo e psicanalista que esteja comprometido em transformar os seus atendimentos ainda em 2024, em 90 dias. Quem se compromete, consegue isso. Não pode se acomodar e não trabalhar com os sonhos dos pacientes porque você tem medo, porque você tem vergonha, porque você está inseguro. Se você aplica o método que eu criei e desenvolvi, passo a passo, para dominar o diagnóstico psicanalítico e se transformar em especialista na interpretação dos sonhos, você vai conseguir, mas tem que aplicar os passos, os pilares do método, senão não dá. E eu vou explicar todo em detalhes no meu workshop. Quais são esses pilares e como é que você pode começar a aplicar isso nos seus atendimentos. Logo. Você não pode ficar preso demais ao que o paciente diz nas sessões. Senão você não consegue fazer uma escuta do inconsciente. Você vai só ficar ouvindo a superfície. Não dá. Você tem que começar a se perguntar, mas o paciente está me dizendo isso a serviço de quê? O que está querendo dizer isso que o paciente está me dizendo agora? Para desenvolver um diálogo interno com você mesmo enquanto você está escutando o paciente. Para desenvolver a sua escuta do inconsciente. Fazendo com que ele traga seus sonhos na sessão, escutando atentamente o que está por trás das palavras dele. Você não pode também ficar preso aos diagnósticos psiquiátricos, que vão dar uma ideia para você dos sintomas, a descrição dos sintomas do paciente, mas não vão dar uma ideia da psicodinâmica desse paciente, de como é que ele funciona inconscientemente. Como é que está organizada as pulsões, as defesas, os objetos internos, os conflitos, a sexualidade, a pulsão de morte, tudo isso. Isso, os manuais de psiquiatria não dizem, não ajudam você nisso, não. Eles ficam só na descrição externa, do que aparece para fora dos sintomas do paciente. O diagnóstico psicanalítico ele é mais profundo. Você não pode trabalhar somente com o consciente do paciente se você quer ter resultados. Só o consciente dele não vai fazer você ter resultados psicanalíticos de transformação profunda. Trabalha com sonhos na prática, não fica esperando o momento ideal. Não adianta você ficar teorizando, estudando, fazendo curso atrás de curso, se você não leva para o campo de batalha. Eu digo isso para os meus alunos. Vocês têm que ir para a prática logo, vocês que não estão atendendo têm que atender, porque é ali que você realmente aprende. Não é esperar aprender para atender, a gente aprende na prática, é na prática que a gente tem que aprender, então tem que praticar, tem que trazer os sonhos na prática, tem que levantar as hipóteses diagnósticas da estrutura da personalidade do paciente, atendendo esses pacientes, saindo da primeira sessão com uma hipótese clara. Você tem que usar os conhecimentos que o paciente tem, e só a prática dá isso, para entender o sonho que ele traz na sessão. E você vai conseguindo fazer isso atendendo pacientes. Não tem um momento ideal. O momento ideal é agora. Você começa e depois você melhora, você aperfeiçoa cada vez mais o seu atendimento, sem se acomodar, porque senão você vai ter sempre os mesmos resultados. Então, use as interpretações para ligar os conflitos que estão aparecendo na sessão com o sonho que o paciente traz. Relacione os conflitos da vida do paciente com os sonhos dele. A relação, se você não está vendo essa relação, se pergunte onde é que estava. Porque
e ela está no sonho de maneira metafórica, de maneira alegórica.